relação ao Ayacucho, porque pouco se falou do Ayacucho antes da gente descobrir que ele ia encontrar o Grêmio aí na fase de pré-Libertadores. Pelo que a gente viu, é um time bastante novo. Como é que tu chegou no time do Ayacucho? Cara, foi pela minha passagem pela Colômbia, tive no Tolima da Colômbia, que é um time que depois, quando eu saí de lá, eliminou o Corinthians, quando estava o Ronaldo e o Roberto Carlos, eu não cheguei a jogar esse campeonato com eles. E através de um empresário colombiano, cara, eu tava de férias e ele perguntou se eu estava interessado em ir pro futebol peruano, que o time nessa época se chamava Intigais, também não conhecia. E eu fui para jogar a primeira divisão, fui para lá e aí o time, a gente foi bem, jogou 3 anos seguidos a Copa Sul-Americana. É um time que não tem muita estrutura como os clubes do Brasil, né? Mas o novo presidente, que em 2013 ele comprou o time, ele mudou o nome do time para Ayacucho, que é o nome da cidade, e está investindo bastante. Agora está terminando, acho que o CT deles, ele também está construindo um estádio, mas não é um clube grande, mas tem se destacado bastante no campeonato peruano também pela vantagem da altitude, né? Edu. Primeiramente, agradecer a presença aí do Fernando, valeu. Cara, me diz uma Obrigado. coisa, Fernando, a gente conhece muito aqui os times do Peru, o Sport Cristal, o Universitário Sucre, o Melgar ultimamente, né, cara, o Aliança Lima, enfim, o Real Gladiaço, enfim. Qual é que é a ambição que entra o Ayacucho hoje no campeonato peruano? É um time que entra para disputar uma vaga na Libertadores? É um time que tenta pegar uma vaga na Sul-Americana e tá ótimo? Ou é um time que entra para não cair no campeonato? Cara, no começo da temporada, todos os jogadores, igual que o comando técnico, o presidente, sempre o cara quer o melhor, né? A gente sempre entra para fazer o melhor e sempre pensa em sair campeão, sabendo que estão todos os clubes que tu falou, Aliança Lima, o Sporting Cristal, que estão outro patamar diferente do Ayacucho. Mas aí, no decorrer do campeonato, vai aumentando a ilusão, né, cara? Dependendo como vai o time no campeonato. E as Copas Sul-Americanas que eu joguei com eles, que a gente não conseguiu passar, porque a gente pegou times muito fortes, a gente sempre se imaginava e sonhava para seguir avançando no campeonato. E agora eles vão bater direto com o Grêmio, um time que tem história no futebol, né? E tem bastante bagagem, o Ayacucho ainda não. Imagino que eles estão com essa ilusão também. Tem algum deles que eu tenho aí nas redes sociais e vi eles colocando ontem vídeos e fotos de reconhecimento do estádio da Arena do Grêmio. Eles estão fascinados, né, cara? Mas lógico que eles estão com esse pensamento com aquela esperança mínima de que eles também possam avançar na competição. Maravilha, aqui ó, nesse momento 700 pessoas aqui com a gente e já tem 500 os likes, os joinhas, né? Tu sabe, né, Fernando? Porque o YouTube gosta desses likes, né? Pô, bastante, quem não gosta, né? Desculpa, aproveitar para mandar um abraço para minha família que tá lá em Pelotas vendo também, para minha mãe, minhas irmãs, minhas sobrinhas, minha filha, todo mundo que tá lá. Ligado lá em Pelotas, um beijo grande pra eles. Bom, beijão aí pra família do Fernando Oliveira, grande cara aí, muito simpático com a gente, aceitou o nosso convite e veio falar do Ayacucho. Então, gurizada, conteúdo bala pra vocês, o cara que jogou lá no Ayacucho, conhece os caras lá, trazendo de tudo aí desse clube, que pra nós até aqui era desconhecido, o clube peruano, que é adversário do Grêmio hoje, nessa noite. Então deixa o teu like aí, se tu ainda não deixou, tá? Fernando, minha pergunta ia mais ou menos... ao encontro ou de encontrar? Ao encontro, né, professor? Ao encontro, isso aí. Ao encontro do que tu falaste agora, tá? Tu tens ainda algum contato com a galera que tu jogou lá, os jogadores? Como é que é esse teu contato com o clube? Até pra tentar comparar, eu sei que é meio canalha essa minha comparação que eu vou te pedir aqui, mas assim, tá. se pudesse comparar, né, Ayacucho com Aliança Lima e algum clube brasileiro, levando em consideração também o nível dos grandes clubes brasileiros, com que clube brasileiro tu compararia o Ayacucho? Eu sei que é meio canalha, É meio difícil, porque é um clube do interior. Eu vou te colocar um exemplo só de que uma vez que eu estava lá que eu machuquei o joelho, eu tinha que fazer uma ressonância magnética e na cidade não tem, e o clube não tem esse departamento médico. Eu tive que viajar até Lima para fazer isso. Assim, tu imagina mais ou menos a diferença mais ou menos da estrutura que tem o clube, né? Para a diferença que tem os clubes do Brasil, que já tem CT, tem corpo, tem departamento médico, tem outras estruturas que eles não têm.
É uma outra realidade, né, professor, o Ayacucho, né? É verdade, mas eu achei muito interessante essa pergunta justamente porque poderia trazer uma aproximação, porque para nós aqui no Brasil, realmente a gente nunca tinha ouvido muito falar nesse time, no Ayacucho. Claro que tem que respeitar bastante também, eles têm os seus méritos de estarem na Libertadores, mas a gente não conhecia, daí tu trazer uma aproximação auxiliava a gente a enxergar um pouquinho mais. Mas eu quero aproveitar então e perguntar pro Fernando Oliveira, se eu não sei se ele tá muito por dentro do elenco atual do Ayacucho, mas eu queria saber se tem algum jogador de destaque, se ele destaca algum jogador assim que a gente tem que ficar mais de olho também no jogo de hoje. Cara, os caras mais destacados do campeonato passado deles, que eles chegaram a classificar agora na Copa Libertadores, os caras não renovaram o contrato, saíram de lá. Até o treinador foi embora. Eles estão com um treinador novo. Informação, hein? Dos caras que jogaram comigo aí não tem ninguém. Tem um goleiro que tá aí, que a gente foi companheiro, mas em outro clube, que é o Ítalo Espinosa. Não sei se ele vai jogar de titular, mas eles vêm com um time novo, cara. Eles estão sem competência, agora eles não vêm competência, eles vêm saindo da pré-temporada, eles ainda não tiveram jogos oficiais esse ano. É uma vantagem que tem o Grêmio também. Eu acho que o Grêmio tem bastante vantagem também, que vão jogar em Porto Alegre. Já depois do jogo de volta, que é na altitude, eles já conhecem mais isso. Mas foi o que eu falei antes, né, cara? O Grêmio tem muita bagagem para esses campeonatos e eu acho que vai estar meio difícil para o Ayacucho também, né? Entendo. Até vou te perguntar de novo, porque eu não peguei se tu tá por dentro exatamente disso, mas tem algum craque do time ou todos que tu achava craques realmente acabaram saindo? O craque, isso. Não querendo falar mal, né, de um time que eu joguei, mas craque eu acho que não, cara. Tem um jogador que é um pouco rápido, meio desequilibrante, que é Carlos Olascuaga, que ele jogou no Universitário lá do Peru. É o que eu conheço assim de nome. Depois tem jogadores novos que chegaram do Uruguai, outros da Colômbia, que eu não conheço. Mas foi o que eu falei, o time é praticamente novo. Até o treinador, assim, que é uma vantagem que vai ter o Grêmio também. Edu. Perfeito. Fernando, me diz uma coisa. Claro que tu não tá jogando mais lá, provavelmente tu não deva acompanhar tanto o campeonato peruano, mas quando estava lá, qual é que era a filosofia de jogo do Ayacucho? Era um time que propunha o jogo, era um time que jogava mais fechado, saía no contra-ataque. Como que o Ayacucho jogava na tua época, mais ou menos como que tá agora, e o que tu espera pro Ayacucho hoje? Tu acha que o Ayacucho vai tentar fazer alguma coisa, vai botar um caminhão na frente da área e tentar segurar o empate? Eu acho que eles vão colocar o ônibus aí, o roupeiro, vai estar o médico, vai estar todo mundo lá dentro da área para tentar segurar o resultado. Lembro que quando a gente ia para Lima, que na cidade de Lima, na capital, não tem altitude, a gente sentia as pernas pesadas e a gente sempre, com os times grandes que a gente ia de visita, a gente esperava bastante o jogo de contra-ataque, e quando a gente jogava na altitude, aí sim, a gente já colocava o nosso ritmo, porque a gente estava acostumado já à altitude, não? Mas eu imagino que o jogo de hoje, o Grêmio vai ter mais a posse da bola, o Ayacucho eu acho que vai esperar bastante, e é o jogo que eu imagino que vai ter hoje, né? Maravilha, até tu falaste agora a questão de altitude, né, Fernando? O jogo entre Grêmio e Ayacucho, o jogo de volta, tá previsto para Quito, né? E não para o Peru. Lá em Quito tem mais ou menos 2.800 metros de altitude. À nossa vista, quem está de longe, não parece que é uma altitude que faça tanto efeito. Tô certo ou tô falando besteira? Ayacucho está a 2.700. A gente jogava lá 1h30 da tarde, com um sol forte. Essa é a vantagem que a gente tinha nessa época aí. Agora, eu imagino que lá em Quito eles vão jogar de noite. A diferença é que a bola vai mais rápido, né? O Grêmio deve ter jogadores que de repente já jogaram esse estilo de jogo. O Ayacucho conhece, desculpa, tá saindo espanhol. Conhece essa situação. Mas a altitude pega um pouquinho sim, e eu acho que os jogadores do Grêmio têm que estar preparados psicologicamente, porque isso trabalha bastante também a cabeça, porque tem jogadores que vão pensando, vou chegar lá, vou ficar sem ar, não vou conseguir correr. Isso passa também pela cabeça, eu acho.
Boa, eu até tava vendo aqui a tua carreira também, Fernando, e tu tiveste uma passagem pelo Paraguai, né? Se eu não me engano aqui, deixa eu ver, é 2005, 2006, eu tô falando besteira ou não? Isso, né? Não, tá certo, tá Tá certo. certo? E a gente tem aqui no nosso elenco um jogador chamado Churin, né? O centroavante que jogou pelo Cerro Porteño. Cerro E Porteño. aí eu não tenho essa referência para saber se vocês chegaram a jogar juntos, se enfrentar, enfim, se tu já chegou a acompanhar a carreira dele, porque eu vi que também tu é um cara de frente, né? Tu é um jogador de frente. Como é que tu vê Churin? Tu já chegou a enfrentar ele, sim, não? Não enfrentei ele. Já chegou lá depois, acho que em 2014, 15, ele chegou lá no Paraguai, eu já não estava mais. Não acompanhei, vi, porque tenho bastante gente do Paraguai, nos lugares que eu joguei tenho bastante gente de lá, nas redes sociais, que são torcedores dos clubes, e ele tem bastante carinho lá pela torcida do Cerro Porteño. Não sei da característica dele, não sei como é que é o estilo de jogo dele, mas se ele tá no Grêmio é porque alguma coisa boa deve ter, né? E até uma última questão da minha parte para ir encerrando também o nosso papo, respeitar o tempo que o querido Fernando ali dedicou pra gente também. É uma questão que nos chama a atenção entre Brasil e outras equipes do futebol sul-americano, até tirando um pouco a Argentina, agora a Argentina tá entrando nesse barco também, é a questão da diferença salarial, né? Não que eu seja o cara da Receita Federal que queira saber o quanto que os jogadores ganham, né? Mas assim, Fernando, pra gente ter uma ideia do futebol peruano, como é que é essa questão salarial, pelo menos quando tu tava lá? Os clubes grandes, que são Aliança Lima, Universitário, Sporting Cristal, o Melgar também, que é um clube que está bem economicamente, esses clubes sim têm salários bastante altos. Já os times que são do interior, inclusive o Ayacucho deve pagar, agora esse ano, deve estar pagando o máximo, não deve estar pagando mais de 15 mil dólares, não deve estar pagando aí, mas deve, mais ou menos está entre 8, 10, 12 mil dólares, deve estar recebendo algum jogador aí. Te servia esse salário? 10 mil dólares? Olha, tia, umas 3 vezes por semana eu acho que dá pra sair de casa, né? 10 mil Treinar 2 horas por dia. É que eu sou meio gordinho, né? Então acho que 2 horas eu acho que tu forçou, Fernando. Mas ali 1h15, mais ou menos, acho que dá. Cara, uma alongada, tomar um pouquinho de água. Aí vai se me tempo. oferecesse esse salário, eu pintava as linhas do gramado, o pessoal cortava a grama também. Não tinha problema nenhum. Pois é. Mas pra nós é uma outra realidade, né, professor? Essa questão de jogador de futebol. Não que isso seja uma realidade de todos os jogadores também, né? Porque o Ayacucho é um time que tá agora, como o Fernando bem disse, ele imagina mais ou menos esse salário, até por conta do momento que vive o Ayacucho. Mas assim, se tu for pensar no grosso dos jogadores, assim, da liga peruana ou da liga do futebol sul-americano, não tá perto disso, né? Tá longe, na verdade. Edu? Cara, eu tava aqui olhando, o Fernando jogou no Blooming, né, cara? Pô, também. Aliás, o Fernando, se tiver uma camisa do Blooming sobrando, aí me manda, pelo amor de Deus. Eu acho linda a camisa do Blooming. Né? Sim. É linda demais essa camisa. Cara, tu tava lá e tu saiu em 2016, Ayacucho, né? E só que chegou a pegar ali o inicinho das eliminatórias, sabe? E tu provavelmente ficou bastante tempo lá, deve ter feito grandes amigos lá no Peru. Como é que foi lá pro povo peruano essa participação na Copa do Mundo aí, cara? Foi extraordinário. Vi que a gente está acostumado no Brasil, o Brasil tá sempre na Copa, né? Então eu ia ver os jogos, os caras faziam festa. E foi o último jogo que eles tinham que jogar a repescagem com a Nova Zelândia lá. Isso. Aí eu fui ver o jogo com 3 caras que jogavam comigo. Mas compraram pipoca, compraram refrigerantes, pintaram as caras. Os caras pareciam torcedor de ir no estádio mesmo. Os caras, era uma festa, o amor que os caras tinham, porque as seleções nunca viram a seleção deles na Copa do Mundo. A gente, graças a Deus, a gente está acostumado a ver o Brasil, né? Até sair campeão. Mas foi uma festa incrível, cara. O país parou totalmente só para ver esse jogo e a festa que eles fizeram lá foi muito linda mesmo.
Que bacana, Tchê. Eu tenho uma última pergunta da Vai minha lá, parte professor, aqui, vai lá. pra prestigiar o próprio Fernando que tá Enquanto fazendo o a Fernando participação. não xingar a gente, tá tudo certo. Não tem problema. Eu quero prestigiar, na verdade, a participação do Fernando Oliveira aí, que tá disponibilizando o tempo dele. E eu queria saber, ele fez toda a carreira dele fora, daí casou com uma paraguaia, se eu não me engano, desculpa. É isso? Não, tá certo. E eu queria saber se tu pretende voltar pro Brasil pra jogar em algum clube brasileiro também, disputar um gauchão talvez. Mas pra Cara, saber a tua visão de carreira, assim. eu gostaria muito, cara. Eu já vou fazer 37 esse ano, já tô com um pezinho mais pra lá do que pra cá. E quando eu saí do Brasil, eu perdi contato com todo mundo. Eu, graças a Deus, eu tive bastante sorte também de chegar a jogar profissional, porque eu nunca tive um empresário. Sabe que hoje em dia depende muito um jogador, não sei se seja um craque, né, cara, mas tem que ter um empresário de repente para te coloque num clube. Eu não consegui voltar mais pro Brasil. Foi era o meu sonho, né? Ainda não, como ainda tô jogando, é o meu sonho de repente jogar no Brasil e poder encerrar minha carreira lá. Eu, ia ficar perto da família também, que eu sempre tive longe, sempre longe da minha família que tá lá em Pelotas. Seria maravilhoso, na verdade, poder, de repente, encerrar minha carreira lá no Brasil, coisa que eu não consegui fazer, que eu saí no São José, eu joguei poucos jogos, quando tinha 20 anos, aí já saí, já não voltei mais. Na verdade, seria um sonho a realizar. Tá aí, né, a barra de se fazer uma carreira fora, né, professor? Porque estar tanto tempo longe da família também, né? Imagina a saudade que dê, né, cara? É soda, né? Pra não dizer outra coisa, né, professor? Mas agora, brincadeira à parte, o Fernando, tadinho, tá sofrendo em Miami agora, né? Tá sofrendo em Miami. Tá bom, tava aqui, graças a Deus a gente tá bem aqui, mas tem que trabalhar, né, cara? Na vida não é só praia, mas graças a Deus a gente tá bem aqui, dá pra aproveitar bastante esse país também, que tem bastante oportunidade aqui também. Maravilha. Se o Edu quiser me interromper, pode me interromper, tá, Edu? Mas eu só queria questionar o Fernando pela questão da tua rotina agora, né, Tia? Tu tá aí em Miami, tá jogando num time de uma série inferior e tal. Como é que é a tua rotina? Tá conversando com a gente agora, mas treino, jogo, como é que tá funcionando aí pra vocês? Inclusive nesse momento aí que a gente vive, né, dessa doença desgraçada aí, que nem o YouTube não gosta que fale o nome dela, né? Essa doença aí que tá pegando todo mundo, infelizmente. Como é que tá a tua rotina aí diária, Fernando? Aqui as coisas estão um pouco mais liberadas, né? A gente pode sair pra rua normal, a gente não teve essa restrição de ficar em casa fechado, a gente pode sair. Com o clube a gente treina com um time, né? Não é um clube, são 3 amigos brasileiros que juntaram um clube. Aqui eles compram a divisão e não tem, o cara não sobe de divisão nem cai de divisão, mantém só a única divisão. A gente treina de noite, às 9 da noite, das 9 às 11 da noite. E de dia eu aproveito para fazer também, fazendo trabalho de corretagem de imóveis. Vocês querem comprar alguma casa aqui em Miami, já sabe com quem. Se conseguir um desconto, a gente conversa, né? Bem pedaladinho, talvez, né? A gente procura, a gente dá um jeito. De jeitinho brasileiro a gente dá. Maravilha. Edu, pra dar um abraço final aí no nosso querido Fernando Oliveira, agora quase 1 da tarde por aqui, a gente falou com um cara que jogou no Ayacucho e trouxe tudo aí que a gente não conhece sobre esse time peruano adversário do Grêmio, né, Edu? Opa, isso aí, cara. Já agradeceu o Fernando aí já pela participação, muito bacana, cara, muito importante aí, dando muita informação para nós do Ayacucho. E, né, qual é o teu palpite pra hoje, né? Como é que tu vê o jogo? Diz aí o que tu tá esperando desse jogo aí. Quanto é que vai ser, querido? Cara, não posso falar. Eu mais ou menos imagino como vai terminar esse jogo, mas não posso ficar mal também, né, cara? Mas vai estar. Aí, vai sofrer. Eu acho que vai sofrer. Vai estar difícil. Não sei.